Olha só, minha empresa está indo super bem, a gente vendeu aqui os projetos e está dando bastante lucro. Só que se eu não estou computando o meu salário, eu estou apurando totalmente errado. O meu custo não aparece ali enquanto trabalhador, né? Então, olhar primeiro se na pessoa física eu consigo não receber esse dinheiro por X período. Do outro lado, olhando pelo lado da empresa, quando que a empresa vai ter condições de bancar esse salário? Então, às vezes, o faturamento pode ser um volume muito maior, mas quando a gente vai tirando pedaços desse faturamento para eu pagar os meus impostos, cobrir os meus custos, as minhas despesas, no final, o que eu vou ter é o lucro ou o prejuízo. Então, muita gente acaba se empolgando com esse faturamento e compra carro, compra casa, e aí acaba se perdendo. Quando eu falo aqui do defina o Prolabore, não meta a mão na grana, seja consciente ao abrir mão do Prolabore, eu estou dizendo basicamente você ter um planejamento, de você estabelecer valores e colocar dentro do seu fluxo de caixa, dentro do seu fluxo de caixa gerencial, do que está ali no seu dia a dia, o valor do Prolabore. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um GranatumCast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você tem um negócio, se você trabalha num negócio, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata por aqui é para você, certo? Hoje, muito feliz no episódio número 19, ao lado da brilhante, excelentíssima Michele Silva. Acho que a gente vai chegar no episódio 50 e eu vou ficar sempre contente e feliz com a sua apresentação. Olá, Flós! Olá, pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo. Eu sou a Michele, sou gerente de comunidade aqui no Granato. Estou muito feliz, mais um episódio ao seu lado, com o Vitor, com o Igor. Com Só o mais Igor, uma vez. Com o Igor. Eu acho que a gente deveria rebatizar o Igor de Vitor. Não, Ponto. eu já confundo demais. Vigor. Já chamei de Vigor também. Vitor. Eu confundo os nomes, mas, gente, voltando o foco aqui no trabalho, deixa eu explicar um pouquinho o que faz uma gerente de comunidade aqui dentro do Granato. As pessoas às vezes têm essa dúvida. Então, eu sou responsável por cuidar e gerenciar dos grupos que estão em torno da nossa marca. Então, os grupos de clientes, não clientes, grupo de parceiros, o nosso time, né, como um todo. Então, sou responsável por ter esses grupos, criar conexões entre esses grupos. Então, por exemplo, a gente tem o GranatumCast, o grupo do WhatsApp do GranatumCast, e de lá saem pautas, a gente leva conteúdo para lá exclusivo. Então, eu sou responsável por fazer toda essa gestão. Não é uma gestão, né? Pode ser uma gestão? Pode ser. Pode ser. Eu gosto muito de facilitação. Exatamente, ótimo. Maravilhoso. Então, eu sou essa pessoa, faço essa comunicação entre o marketing e o atendimento. Então, se precisar conversar com o cliente, conversar com personas, estou ali, estou em todos os lugares. E a gente está criando esse espaço de comunidade, dando nome a esse espaço de comunidade aqui no Granato. Exatamente. Este papel que é um dos pontos que reforça a comunicação do Granatum. E como os grandes mestres dizem, a comunicação é a força e pode ser também o calcanhar de Aquiles de uma empresa. Então, quando a comunicação é falha, a gente, como negócio, é enfraquecido. E quando ela é forte, nós somos fortalecidos. Então, o negócio tende a ser mais ágil, responder mais rápido à mudança, seguir no caminho que é planejado de um jeito mais certo. Michele está aí nesse lugar, ligando as pontas, facilitando a comunicação entre todas as comunidades do Granato. Sigo nessa tentativa. Vamos lá. Aí sou muito feliz. É isso aí. Hoje, episódio número 19, falaremos sobre Prolabore, mas antes, recados importantíssimos, não é mesmo? O GranatumCast é um oferecimento do Granatum Financeiro, o melhor software de gestão financeira da galáxia inteira. Então, se você não testou ainda, testa lá por 7 dias. O Granatum apoia essa ideia financeiramente com os profissionais, com o tempo, com o espaço, para a gente criar esse material gratuito, para que ele chegue até você e de alguma forma a gente consiga te transformar.
Eu gostaria de agradecer todo o time do Granatum, a equipe de desenvolvimento que está logo aqui atrás, administrativo, mais especificamente o time do marketing que ajuda a gente muito forte a fazer essa coisa acontecer, né? Atrás das câmeras, Vigor Jimenez. Igor Jimenez, nosso videomaker. Mais ali atrás, o nosso jornalista cria as pautas, os tópicos, briga com a gente quando a gente não segue as pautas. Vigor Ranieri. Vitor Ranieri. E o nosso designer, defensor da marca, ele que criou toda essa beleza. Hoje nós estamos na versão 4.0? Não sei. É por aí, né? Quem nos acompanha por vídeo pode ver aqui hoje. Temos uma luminária maravilhosa. Mais um adereço para o nosso estúdio aqui. Romeu Lima, que cuida, além do produto, de toda a comunicação que a gente tem aqui visual, para que você bata o olho e saiba que nós somos nós. Não é mesmo? Exatamente. Nosso artista, nosso maravilhoso Romeu e Flávio Logulo, o nosso CEO, que também atua no marketing, gente. Como conselheiro na vida e no trabalho. Está em todos os lugares também. Tipo isso. Estou por aí. MKT, vamos. Hoje falaremos então de Prolabore, né? Qual deve ser o salário do dono do negócio, do empreendedor? E uma pergunta importante, o empreendedor trabalha no negócio? Ele deve ter salário se ele não trabalha no negócio? Então fica por aí, porque hoje vai ser muito louco. Esse é o assunto mais buscado no nosso blog, certo? Se você não conhece o nosso blog, controlefinanceiro.granatum.com.br, QR Code na tela aqui, para você acessar também. Esse é o tema mais procurado lá no Granatum. Então a gente tem vários, no blog do Granatum, a gente tem vários artigos falando sobre impostos, sobre o Prolabore, como definir um Prolabore, mas hoje nós vamos falar mais a fundo aí desse assunto, que é uma dúvida de tantos, né? E que é muito, muito, muito crucial para o sucesso de um negócio, especialmente nos primeiros anos ali, onde a taxa de mortalidade dos negócios é mais alta. Vou explicar por que aqui ao longo desse episódio, certo? Exatamente. Eu tava pesquisando e a palavra prolabore vem pelo trabalho, né? Exatamente. É do latim, né? Exatamente. Significa pelo trabalho. Exatamente. Então, assim como o salário, né? Então, o salário, ele também é a remuneração que alguém teve por um esforço que lhe foi concedido. Então, eu, como contratante seu, pago um salário para você porque você trabalhou para mim. Certo? Então, beleza. E por que a gente vai falar isso hoje? Como disse, além de ser um ponto muito importante para o sucesso dos negócios, ele é um tema que gera muitas dúvidas e que afasta as pessoas. No episódio do André, a gente falou sobre alguns termos, né, e alguns temas que só de ouvir dá arrepio em muita gente e afasta as pessoas do assunto. Mas esse tema aqui de hoje, ele parece complicado, tem um nome em latim aí, mas é um tema simples de ser entendido e hoje a gente vai falar sobre ele, porque é bastante importante você entender em que lugar ele se encaixa. Por que você, enquanto empreendedor, tem que ter um Prolabore e por que você, que trabalha num negócio, tem que sinalizar em caso de não havendo um Prolabore para os sócios do negócio, porque é importante sinalizar isso. Inclusive, só fazendo um complemento, Floss, é que às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho um Prolabore, eu não tenho salário, né? Mas vai fazendo várias retiradas desse negócio. Então, a ideia é a gente também explicar, tanto para quem trabalha, né, sócio e trabalha dentro do negócio, quem tem direito a esse Prolabore ou não, quanto para quem trabalha e está ali dentro da organização e tem que lidar com essas retiradas, com esses gastos adicionais. Como é que a pessoa também lida com isso? Sim. Confidenciando para todas as pessoas, não é uma confidência confidente. Um segredo aqui para todo o Brasil. Sim, eu acho que assim, é muito recorrente. Eu encontro muito essa prática que me levou a quebrar uma das empresas, que era do não, eu não vou cobrar nada, eu não preciso ter salário. Eu vou só o que a empresa ganhar, eu vou quando der, eu tiro ali o meu salário. É importante dizer que quando você adota uma prática como essa, você precisa ser extremamente consciente da ação de não ter um salário. Isso porque impacta na esfera
na sua esfera da vida pessoal e impacta nos resultados apurados da empresa. Então, quando eu falo assim, eu não tenho um salário, eu não preciso ter um salário, vou abrir mão do meu salário, mas desempenho um papel dentro da empresa, então vamos lá, vamos dizer que eu sou, sei lá, um videomaker. Eu falo assim, não, eu tô bem, já pensei aqui, não preciso do salário. Só que a minha empresa, por exemplo, pode ser uma empresa de produção de vídeo. Olha a importância dessa função dentro da empresa, de videomaker. Se eu não cobro um salário, eu vou olhar no final do mês, no final de um período de um ano, olha só, a minha empresa está indo super bem, a gente vendeu aqui os projetos e está dando bastante lucro. Só que se eu não estou computando o meu salário, eu estou apurando totalmente errado. O meu custo não aparece ali enquanto trabalhador, né? Como profissional, né? Como que profissional. Exerce aquela função. E esse, Michele, é um dos erros mais clássicos e que mais acontece hoje nos negócios. Por quê? Caso recente aqui, eu experienciei de uma dona de um negócio de que tinha, entre várias aspas, um peso na consciência de retirar o seu prolabore no valor que lhe competia, então ali do cargo dela, porque ia impactar demais no caixa do negócio. Então aí fica a reflexão, né? Se esse sócio não está no negócio, a empresa vai ter que contratar um profissional para ocupar esse lugar desse sócio. Esse profissional, ele não vai ter que ser remunerado pela tabela do mercado? Por um salário do mercado? Então essa é a primeira reflexão, né? Muitas pessoas, elas abrem mão do salário achando que estão fazendo um bem para o negócio, mas não estão fazendo bem para o negócio. Então é muito importante, e esse é um assunto muito sério de se tratar, porque esse, eu vejo, é um dos motivos que leva as empresas a fecharem as portas, levam as empresas a cobrar errado, levam as empresas a ter uma série de deficiências na gestão por conta desse poder supremo. E aí isso dispara algumas outras práticas dentro do negócio, como já que eu não recebo um prolabore, então em qualquer momento que eu precisar, eu me sinto no direito, entre várias aspas, de meter a mão ali no dinheiro da empresa para pagar a minha conta ou para honrar com um compromisso que eu tenho na minha vida pessoal. Né? Seja qual for a esfera que ele estiver olhando, é ruim. Então, se eu estiver olhando para o negócio, é ruim, pode parecer legal, né? Mas mascara uma série de resultados que o negócio precisa olhar. Então, no episódio 18, né? No episódio anterior aqui, a gente falou de alguns indicadores e se você não tem ali o seu salário contabilizado como um custo, como uma despesa, você está mascarando um resultado, você está influenciando negativamente num indicador importante para que você olhe para o seu negócio e entenda se ele está indo bem ou não. Não, acho que isso é muito importante. E eu acho que às vezes aqui no atendimento, a gente já teve muitas situações em que a pessoa que estava ali sendo a responsável dentro do negócio por cuidar, tinha essa dúvida, nossa, mas isso aqui é cartão do meu chefe, porque ele faz retirada, porque ele usa o cartão da empresa, e não tem isso definido, mas é como se a gente empurrasse com a barriga esse problema, sabe? Uma Sim. hora ou outra você precisa olhar, e aí vale aquela decisão, se nesse primeiro momento que o negócio está começando, eu não vou seguir a tabela do mercado, é uma estratégia, pode ser naquele primeiro momento, mas depois voltar a reavaliar e passar a seguir, porque uma hora esse sócio pode, por exemplo, começou um negócio agora, então eu sou o videomaker, mas se esse negócio cresceu, eu estou expandindo, passo a ter uma função mais administrativa, mais de gestora, eu preciso ter um profissional para ocupar esse espaço. E aí, quando eu trago esse profissional para ocupar esse espaço, eu tenho uma grande defasagem assim no meu caixa. Então, uma hora ou outra você precisa lidar com isso. Eu acho também, às vezes, a dúvida de quem empreende é qual que é o valor, né? Estou começando agora, qual que é a decisão? Sim. Eu acho que também vai por esse ponto, legal. Né? A gente falou no episódio acho que foi no episódio do Jeff aqui, né? Você precisa ter muito, muito bem certo, se você vai abrir mão de receber ali o seu salário, um período que acabe
eu não vou receber o meu salário? Né? Eu, particularmente, gosto sempre assim. Quando eu estou envolvido na criação de um negócio e eu vou atuar nesse negócio, eu gosto de criar uma dívida mesmo para esse negócio. Então, eu sei que dá para não me pagar agora, mas eu acho importantíssimo que o negócio entenda que essa dívida, ela acontece mês a mês, e aí eu posso até, digamos que a empresa começou hoje, eu falo assim, eu não vou receber salário. Tá, mas qual seria o meu salário de mercado? O meu salário de mercado é R$5.000. Legal, então eu vou lá e crio essa dívida, né, na minha gestão financeira, ali no meu fluxo de caixa, de um salário, de um prolabore de 5 mil para o sócio. No vencimento desse pagamento, eu posso optar por não receber. E aí eu posso querer não receber. E aí eu queria só frisar aqui esse ponto. Eu optar por não receber envolve também muito planejamento por parte do empreendedor. Então, uma coisa que a gente falou bastante no episódio do Beni também, a gente vem falando ao longo dos episódios, é de ter a consciência de quanto tempo eu consigo aguentar tendo prejuízo, quanto tempo meu negócio precisa se recuperar. E na pessoa física, eu vou abrir o meu negócio aqui. Então, é muito comum, quando o negócio é movido, né, pela necessidade, ali, menos do que pela oportunidade, eu pegar todas as minhas economias, juntar e investir tudo no meu negócio sem um panorama, sem uma previsão de quando esse dinheiro vai acabar, né? E sem também a previsão de que eu vou pegar todas as minhas economias, vou colocar no meu negócio e não vou receber ainda ao longo de um grande período. E aí não te desmotivando, mas mandando a real aqui, muito provavelmente você vai receber depois de 1, 2 anos, vai começar a ter um salário possível de ser pago por um negócio, a não ser que seu negócio desenrole muito bem no começo, o que é muito difícil. Mas você vai levar um tempo para se recuperar e conseguir ser remunerado pela atividade que você desempenha. Isso envolve um planejamento pessoal. Então, olha, eu, enquanto empreendedor, a pessoa física que vai empreender, eu tenho dinheiro suficiente para me manter sem receber o meu salário? Essa é uma pergunta. E eu vou explicar por quê. Porque isso dispara uma série de comportamentos no empreendedor que levam a outros problemas. Então, olhar primeiro se na pessoa física eu consigo não receber esse dinheiro por X período. Do outro lado, olhando pelo lado da empresa, quando que a empresa vai ter condições de bancar esse salário? Porque, de novo, pode fazer parte da estratégia, como você disse, não receber o salário no começo do negócio. Pode fazer parte. Só que essa estratégia ela tem que ser uma estratégia extremamente consciente. Eu tenho que olhar para o meu negócio e falar assim, bom, prevejo aqui um investimento necessário em outros profissionais, ou em equipamento, ou em qualquer outra coisa, os próximos 6 meses, 1 ano, sem a possibilidade do pagamento do prolabore. Beleza, então percebe que já temos uma meta no negócio só a partir dessa ótica. Bom, então daqui a 12 meses eu tenho que incluir no meu faturamento real, ali na minha margem, eu tenho que incluir esse custo que eu vou ter com o prolabore. Ao longo desses 12 meses aqui, quanto que eu, pessoa física, vou precisar de dinheiro para me manter? Eu tenho? Sim ou não? Só a partir daí é possível fazer uma escolha de não receber o prolabore. Ou ainda sou o empreendedor e vou trabalhar só metade do meu período aqui e a outra metade em um outro negócio. Enfim, você consegue ter condições para dar seus pulos aí, né? Para resolver essa questão de remunerar. E muita gente... Quer falar alguma coisa? Ia falar, mas pode falar, muita gente. E muita gente fica em dúvida sobre qual é o valor justo. Sim. Né? Que foi o que você fechou sua fala falando sobre isso, né? Qual é o valor justo? O valor justo é o valor de mercado. Esse é o valor justo. Então, no mínimo, você precisa ser competitivo. Por quê? Dependendo do segmento que você atua, ou que você pretende empreender, ou que você empreende, você precisa considerar o salário de mercado para poder competir com as outras empresas na busca de profissionais. Então, se você é um videomaker sênior, manja muito do negócio, aí qual é o salário?
do videomaker sênior. Esse é o salário que você precisa considerar. Se você é um administrador, esse é o salário que você tem que considerar. Se você é um desenvolvedor júnior, esse é um outro paradigma interessante, porque imediatamente, isso eu sofri na pele, né? Muito aqui. Imediatamente ao abrir o negócio, parece que você é a instância máxima de qualquer posição que você vai ocupar. Então, se eu for lá no marketing agora, eu sou o quê? Eu sou um redator júnior, pleno ou sênior. Só de você ter o papel de ser o sócio, todo mundo já atribui um papel de profissional sênior. Por quê? Naturalmente, quando você começa um negócio, você está começando a desempenhar ali as atividades que você mais domina na grande maioria das vezes. Mas isso não necessariamente é verdade. Inclusive, ter profissionais melhores do que você enquanto empreendedor, e aí falando como um empreendedor, é uma baita de uma estratégia para que você tenha o seu negócio indo adiante. E isso causa muita confusão nas pessoas sobre definição de salário justo para o sócio do negócio. Porque o sócio ele é endeusado dentro do negócio, né? E você aí, profissional, que não, falando agora não com o empreendedor, com o profissional que trabalha dentro do negócio, cabe a você também sinalizar para o seu gestor, para o sócio da empresa, se o salário dele está dentro ou não da tabela do mercado, né? É normal e natural, se eu desempenho um papel júnior, se eu vou desempenhar um papel júnior, eu ser remunerado por esse papel júnior. Que não significa que eu não vou receber dividendos maiores, grandes dividendos. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vou falar mais sobre isso mais para frente. Mas, falando especificamente sobre a dúvida de como definir o salário mais justo é, olhando para a função que você desempenha dentro do negócio, quanto o mercado está disposto a pagar. Essa já é uma bela de uma base. E isso, definir o Prolabore vai blindar a sua empresa de você mesmo. Falando agora para o empreendedor, né? Para quem empreende. Porque é muito comum cair na tentação de, quando eu vejo que o volume de grana no meu negócio começa a fluir, começa a aumentar, eu deliberadamente chegar lá e meter a mão na grana, né? Usando como desculpa que não, eu estou sendo remunerado aqui como sócio. Então, vamos entender alguns momentos aqui. O Prolabore, que é o assunto desse podcast, ele é o salário. Então, existe um momento de ser remunerado pela atividade que você desempenha. Esse é o momento 1. E daí existe o momento 2, que aí eu tiro o meu chapéu de trabalhador e coloco o meu chapéu de empreendedor ou acionista do negócio, que é o segundo momento, que é o momento de receber os dividendos, que é apurado sobre o lucro do negócio. Então, é aquele indicador que a Michelle estava aguardando ansiosamente no episódio anterior, o de resultado final, né? O lucro ele é apurado em cima do resultado do negócio depois de ter pago tudo. Impostos, os custos, as despesas, todo aquele caminho que a gente fez no episódio 18 ali, os dividendos eles partem do resultado do negócio. Então, se o negócio... então, só perceba aqui qual que é a grande história desse tema. Se eu não sou remunerado, ao longo de toda a jornada do dinheiro ali, o meu custo, eu sendo custo ou sendo uma despesa operacional, não é contabilizado. Aí chega no final, eu olho e falo, uau, tive lucro. Se você tem uma política de divisão de lucro, ou de PLR também, né? Você vai dividir lucro entre as pessoas que trabalham no negócio e dividendos é a divisão do lucro entre os sócios do negócio. Se você tem uma política de PLR, por exemplo, imagine que parte do salário que deveria ter sido contabilizado no resultado do negócio está sendo distribuído como lucro no PLR ou como dividendos entre os sócios. Se você é um sócio ou uma sócia sozinha no negócio, beleza, pode ser que empate ali, dê elas por elas. Não recomendo. Se você é mais de um sócio no negócio, você está pegando o seu salário o resultado que seria possível de você ter e dividindo por 2. Você está maquiando toda a história, todos os indicadores
do negócio, inclusive na distribuição de lucro. Então se você não tem um prolabore definido, você está lesando a sua empresa. Está levando sua empresa para um caminho muito ruim, se você não tem um prolabore definido. E daí entra uma questão importante. Quer falar alguma coisa, Michele? Não, eu falei aquela hora. Eu falei, eu quero falar. E aí você falou, tá bom. Não, mas tudo que eu ia falar, você já falou. Não é possível. Sério, eu ia falar assim, que como a gente disse antes, perdi até meu foco aqui. Como a gente disse antes, prolabore significa pelo trabalho. Então, está relacionado a pessoas que estão trabalhando dentro do negócio, que as pessoas têm essa grande dúvida. Às vezes eu tenho um ou mais sócio, e às vezes são empresas familiares. Então, meu pai entrou ali como sócio. E aí, vira e mexe, ele vai lá e pega um pouco desse dinheiro porque ele se acha no direito. E você acabou comentando sobre isso, sobre essa diferença. Então, por exemplo, aqui explicando um pouco sobre o Granato, nós temos 4 sócios, né, hoje. E só o Flávio trabalha diretamente... Agora o Matheus, né? Só o Flávio e o Matheus trabalham diretamente dentro do Granato. Então, tem também essa diferença. Mas você acabou falando sobre essa separação. E eu também ia comentar sobre essa questão de olhar o faturamento. Que as pessoas enchem os olhos, saem gastando. Então, ver aquele dinheiro entrando. A gente falou no último episódio sobre a diferença entre faturamento e lucro. Então, às vezes, o faturamento pode ser um volume muito maior, mas quando a gente vai tirando pedaços desse faturamento para eu pagar os meus impostos, cobrir os meus custos, as minhas despesas, no final, o que eu vou ter é o lucro ou o prejuízo. Então, muita gente acaba se empolgando com esse faturamento e compra carro, compra casa, e aí acaba se perdendo. Então, tudo que eu ia colocar, você colocou com as suas palavras e eu fiquei aqui só... observando, mas essas eram as minhas colocações. Pontuando esta colocação sobre faturamento é uma coisa interessante, né? E, assim, eu vou falar sobre isso e muita gente vai se identificar com certeza absoluta. Existe... Quem veio primeiro, né? Ovo ou a galinha? Existe um problema que é a sensação de que o negócio não está indo. De que parece que trabalha, eu não vejo lucro, eu não vejo, o resultado na minha empresa não cresce. E aí olha lá, nossa, mas o faturamento está crescendo, mas cadê o dinheiro? Cadê no final do mês? Isso tudo é resultado desse mesmo lugar de se maquiar os resultados e de meter a mão no faturamento e de pegar o dinheiro na hora errada e de não se estruturar para ter clareza sobre quanto de fato esse negócio é lucrativo ou não. Então, se você não ouviu o episódio de indicadores, volta, porque a gente falou sobre indicadores que te mostram isso, que te mostram em que momento a minha empresa começa a patinar, em que momento a empresa que eu trabalho começa a patinar. Uma análise na DRE, nos indicadores da DRE, vai te mostrar o momento exato. Então, é muito comum e claro, isso para a gente é muito evidente, só que muitos negócios sofrem com isso, e eu encontro muitos negócios ao longo da nossa jornada assim, que tem esse problema de não identificar com muita clareza, olhando esses indicadores, que a não definição do Prolabore é um dos grandes vilões dessa sensação. Então, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque muita gente vai contra-argumentar aqui. Tô lendo sua mente agora, para você que nos ouve. Não, mas para mim é difícil. Falar com faturamento é fácil, mas eu tenho que vender o almoço para pagar a janta. E assim vai nesse ciclo louco e tal. O Vitão fala muito sobre isso, né? Ele fala assim, depois que eu entendi isso, parece contra-intuitivo fazer gestão financeira para ganhar mais dinheiro. Porque parece que eu fazer a minha atividade é que vai dar mais dinheiro. Então, se eu sou videomaker, quanto mais vídeo eu fizer, é o que vai me dar dinheiro. E o André trouxe isso, né? Ele falou assim, em um momento eu comecei a fazer conta ali e entendi que, não é o meu momento de ficar editando vídeo até altas horas da madrugada e tal, porque realmente existe um custo, existe esse esforço necessário além da média, mas você só consegue descobrir se o esforço que você precisa fazer depende de você ou não, se você precisa definir um prolabore ou não, o tamanho do esforço que você tem que fazer ou não,
E, inclusive, se você vai desistir do negócio ou não, investir no negócio ou não, olhando para os indicadores e tendo clareza sobre isso. Então, parece contraintuitivo fazer a gestão financeira, definir um Prolabore, mas isso está intimamente ligado com o sucesso, com a continuidade do seu negócio, né? E olhando para os indicadores e definindo o Prolabore, você vai conseguir ter subsídio para ir para um lugar melhor com o seu negócio. E daí, vou ler de novo a sua mente aí. Você deve estar pensando assim, pô, Flávio, que mané Prolabore? Eu vou ter que pagar um monte de imposto sobre Prolabore. E, de fato, você vai ter que pagar imposto sobre Prolabore. E aí, quero só dar ideias aqui. Mas eu quero, obviamente, dizer conscientemente que definindo o seu Prolabore legalmente, então com o seu salário de mercado, você vai pagar mais imposto do que simplesmente retirar o lucro, né? Sim. E a questão que eu quero trazer aqui não é sobre efetivamente você definir o seu Prolabore fiscalmente, contabilmente. Eu entendo que o melhor caminho é você colocar aí no seu fluxo de caixa, por isso que eu amo o Granato e por isso é dessa diferença, né? Onde a gestão contábil começa a ficar um pouco distante da gestão financeira, é que você pode receber o seu salário parte como dividendos e parte como a definição mesmo do Prolabore, porque os impostos que incidem sobre o Prolabore eles são pesados. Então a gente tem 11% do lado da pessoa física de INSS e 20% do lado do negócio. E, dependendo do seu enquadramento legal, você pode pagar até 27,5% de IR. Então, só você fazer as contas aí, você vai ter 31% e até 48,5%. Você pode pagar até 48,5% só de imposto em cima do Prolabore. Então, de fato, é muito imposto que você paga quando você define o seu Prolabore. Porém, boas práticas do mercado. Então, se você considerar só dentro do seu fluxo de caixa, ao longo do dia a dia, ali, da sua gestão financeira, o valor, né? Isso não significa que está declarado o seu Prolabore no valor integral, mas que está previsto no seu fluxo de caixa o valor integral. Nossa, Flávio, como assim? Bom, na sua carteira de trabalho do empreendedor, você pode receber um salário mínimo, por exemplo. E no recebimento, você pode ter a outra parte recebida por dividendos. Claro que existe um risco de você não ter esses dividendos, porque dividendos são apurados sobre o lucro. Claro que corre-se esse risco, né? Mas é uma forma de você não ser super tributado enquanto pessoa jurídica definidor do Prolabore. O assunto aqui, para você que já está com a máscara do Homem de Ferro aí, não querendo definir um Prolabore porque é muito imposto, a grande questão aqui é que você considere o valor dentro da sua visão gerencial. Então, como assim visão gerencial, Flávio? Um negócio ele tem várias visões. Quando a gente fala do Granatum, o Granatum ele é um software feito para ajudar o empreendedor. Então, você cria a sua visão gerencial, a sua visão financeira gerencial dentro do seu negócio. E ter essas previsões, quando eu falo aqui do defina um Prolabore, não meta a mão na grana, seja consciente ao abrir mão do Prolabore, eu estou dizendo basicamente você ter um planejamento, de você estabelecer valores e colocar dentro do seu fluxo de caixa, dentro do seu fluxo de caixa gerencial, do que está ali no seu dia a dia, da ferramenta que você vai usar para fazer a sua gestão no dia a dia, o valor do Prolabore. Exatamente. Eu acho que a gente entra também num ponto que já trouxemos em outros episódios, que fala muito sobre a organização do negócio e você saber se seu negócio está valendo a pena ou não. Então, se você não tem essa organização, se você não faz, né? Isso aqui vai ser Prolabore, vou organizar. Você não tem, você fica no escuro, assim. Então, a partir dessa organização é que você vai ter essa resposta. Então, quais partes do meu negócio eu preciso atacar, quais lugares eu preciso enxugar. É a partir dessa organização e depois analisando tudo isso que foi
feito, que tudo foi organizado. Muito bem, exato. Momento da prova para a Michele, começando agora. Gente, não estava previsto isso no roteiro. Michele, não tá no roteiro, não tá no roteiro, estou improvisando. Michele, faturei R$1 milhão. Posso pegar 300 mil para mim? Eu sou sócio do negócio? Não, Não posso? não pode. Muito bem. Por que eu não posso? Porque o faturamento ainda não é o lucro, então tem que tirar os impostos, tirar os salários, tem tudo, gente. Ó, o DRE você sabe que é um relatório que eu tenho dificuldade. Muito bem. Mas é como se fosse, imagina um funil, olha aqui, eu fazendo minhas analogias. Então imagina um grande, olha aqui, eu quero usar o microfone, quero falar com a câmera, quero usar os meus braços. Imagina um grande funil, então lá no topo está o faturamento. Então, conforme ele vai passando no funil, ele vai perdendo partes desse dinheiro. E no final é o que vai sair. Se você teve lucro, se você fechou no 0 a 0, ou se você teve prejuízo. Então, só vai poder saber desses 300 mil depois que ele passar por todo esse funil. Muito bem. Check. Um certo. Pergunta de número 2. Meu emprego está em risco? Só pra eu saber o que tá valendo nessa prova. Não. Claro que não. Alexandre está nos ouvindo nesse momento apenas, né? Porque depois desse episódio o RH me ligue, né? Ele me chama ele na salinha. Pergunta de número 2. Tive 300 mil reais de lucro. Posso pegar todo esse dinheiro para mim? Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Essa é difícil. Não estava no roteiro de propósito. Eu acho, assim, não acho que existe uma resposta certa e uma resposta errada. Porque, assim, pode ser uma decisão sua nesse momento pegar todo esse dinheiro, mas você precisa pensar na longevidade do seu negócio. Você vai pegar esse dinheiro e vai reinvestir dentro do seu negócio? Ou, se você tiver sócios, você precisa dividir com esses sócios, né? Fazer tudo. Então, acho que tem que analisar qual que é a sua estratégia nesse momento, Flávio. Salva você de palmas vai para a Michele. reinvestir? Salva de palmas para a Michele, por favor. Gente, por isso que eu tô aqui há 4 anos. Muito Mas bom. É isso, não é? Exatamente isso, essa Michele. estratégia, eu posso decidir abrir uma filial, posso decidir abrir um novo produto, eu posso pegar parte desse lucro e investir, injetar dentro do meu negócio. Olha que palavra chique. Injetar dentro do meu negócio. Perfeito. Excelente resposta. E daí, pode. Uma escolha sua, né? Pode ir lá pegar. Só que aí fica uma dica aqui. Em todos os negócios a gente tem isso, né? Parte do lucro é destinado para o PLR, então todo mundo participa dos lucros nos negócios da WebGo. Parte do lucro é destinado a reinvestimento e parte do lucro é destinado a dividendos. O que é reinvestimento? Reinvestimento, lembra no episódio de indicadores, se você não ouviu, eu falei sobre depreciação, sobre equipamento, sobre, enfim... O reinvestimento, ele pode considerar também, né, essa grana que pode ser prevista de repor um equipamento, de contratar novos profissionais, de lidar com problemas de equipamentos que podem acontecer e fazer o seu negócio crescer. Então, não é inteligente pegar toda a grana. Então, a dica é, defina uma política de uso do lucro do seu negócio a partir do momento que ele tem lucro. E também um ponto que eu queria trazer, quero fazer mais uma frase do meu pai, é aquele velho ditado: angu de um dia só não engorda cachorro. Bom, excelente. Porque também você não pode pegar esse lucro, se empolgar, gastar tudo, só que o seu negócio precisa se manter. A gente fala bastante aqui sobre capital de giro, Exato. A gente fala sobre ter esse respiro no seu caixa para os meses seguintes. Então, se você também, esse é um grande mês, um mês que eu vendi horrores, eu vou lá, gasto, no mês seguinte as suas vendas caem, é aí que mora o grande perigo, pessoa que está nos assistindo. Nesse lugar, exatamente nesse lugar. Então, às vezes também vale esse respiro. Calma, não se empolgue. Não se empolgue com todo esse dinheiro, tanto de faturamento quanto depois também com esse lucro, porque a vida continua, esse negócio precisa continuar girando. E aí eu trago de novo a importância de ter um fluxo de caixa. Muito importante. Por isso que é uma das ferramentas que a gente mais fala. Você, no mínimo, precisa ter aqui. Exatamente, ter esse fluxo de caixa para você ter essa visão do seu negócio para os meses seguintes também, para o ano seguinte, ter todo esse panorama. Excelente.
Parece até que é jabá do Granatum isso, né? Mas é boa prática de gestão isso. Muito bem, Michele, 2 acertos e agora a última e derradeira pergunta, valendo muito Vale aqui. mais pontos. Ai, meu Deus. Meus 300 mil, na minha política, porque eu sou um cara que tem uma política aqui de divisão, né? 150 mil reais do meu lucro é destinado aos dividendos e eu não tenho sócio. Então, esses 150 mil são meu Prolabore? Nossa, Flávio, essa pergunta me fez pensar, gente. Acho que não. Vai ser seu problema. Não. 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 Não é, exatamente. Porque o meu Prolabore tem que estar lá em cima. Onde eu tô? Eu sou um custo operacional, eu sou uma despesa trabalha, operacional. onde você eu entra trabalho. ali. Então, é diferente o lucro, ali o dividendo, né? A minha participação no lucro não é o Prolabore. Então, faturamento não é Prolabore. Lucro não é Prolabore. Prolabore é o salário, lucro é o que te resta depois de honrar com todos os compromissos, inclusive com o Prolabore, e faturamento não é lucro, faturamento, e nem o Prolabore. Faturamento é a capacidade que a sua empresa tem de gerar grana, receita para o negócio funcionar. Certo? Parabéns, Michele. 3 acertos de 3. Alexandre, ok. Pode manter. Mantenha. E é isso aí. Bom, era sobre isso que eu tinha para falar hoje. Você quer falar mais alguma coisa sobre o assunto, Michele? Eu acho que o que eu indico pra... Ai, meu Deus. Gente, eu quero fazer tudo nesse programa. O que eu indico é que as pessoas, por mais, às vezes, assustador que possa parecer, como você colocou, vai ter imposto, não vai ter imposto, olhe pra dentro do seu negócio. Tome essa decisão de olhar, porque só tem a ganhar, tanto para quem trabalha dentro do negócio, quanto para você que tá aí trabalhando, se esforçando ao máximo. Uma frase que eu ouço muito aqui, a gente tá fechando no 0-0, a gente tá empatando. Então, o nosso intuito aqui é fazer você pensar, fazer você refletir, que você tome a melhor decisão, mas com consciência, com estratégia. Como a gente já falou em outros momentos, assim. Acho que é isso, Flávio. isso. Eu não penso Entender, mais nada. né, entender esses indicadores é muito importante. É um grande passo. É um grande passo. Exatamente. Acho que quando passa a fazer sentido na sua cabeça, que como a gente às vezes usa esses exemplos malucos, mas é para que fique claro, sabe? Para que realmente faça sentido e você consiga traduzir isso para o seu dia a dia, independente do tamanho que seja o seu negócio e para onde ele esteja indo. Nosso objetivo é só fazer com que ele cresça bastante. Exato. Deixa eu olhar aqui na minha pauta. Pois não. Porque depois o Vitor briga com a gente. Eu acho que é isso mesmo, Michele. Acho que hoje foi bacana, gostei. É um tema bem legal. Eu gosto muito de falar sobre isso porque, de novo, né? Parece que é contra-intuitivo você ir nessa direção de definir o Prolabore, de ficar com essa pressão do tipo assim, nossa, mas com o meu Prolabore, meu negócio não está dando lucro. Sem o meu Prolabore, ele está dando lucro. Não existe isso. Se você trabalha no negócio e com o seu Prolabore justo, o valor de mercado, o seu negócio não está dando lucro, você precisa fazer ajustes para vender mais, para ser mais eficiente, para que o negócio dê lucro, considerando seu Prolabore. Certo? Não Exatamente. caia nessa armadilha. Nesse canto da sereia, como se de esmagar. Exato, nessa sempre, cilada. Nessa cilada. E outra coisa, a gente falou sobre o Granato, né? Então o objetivo de ter uma ferramenta que te auxilia para que você tenha clareza, lucidez dentro do seu negócio. Isso vai te ajudar nessa tomada de decisão. E hoje a gente tem material? Temos material. Falei sobre os impostos, né? Falou. Então, comprove sobre os impostos, QR Code na tela. Hoje você tem uma planilha, né, para saber quais impostos incidem sobre o Prolabore. Então, só para você ver qual é o tamanho da garfada que você leva quando você define o seu Prolabore e tem que pagar imposto sobre ele. Eu falo porque é complicado. A tributação, né, o manejo que é estruturado, todo o nosso fisco ali, é violento demais. Só que eu gosto muito disso, né? Eu sempre digo, todo mundo fala assim, nossa, tem político aí que fala, não vou pagar imposto não. Tudo de imposto que eu não puder pagar, não vou pagar. São regras do jogo. Então, a partir do momento que você abre um CNPJ, se você não andar
de acordo com as regras do jogo, você não joga. Você não merece jogar. Então você precisa entender quais impostos incidem sobre o seu prolabore, quais são os custos que você tem, quais os impostos, o enquadramento do seu negócio vai exigir para que ele funcione, e considere isso no seu fluxo de caixa. São as regras do jogo. As dores e as delícias de empreender no Brasil. Exato. E o faturamento, esse canto da sereia aí, às vezes você fatura 1 milhão e tem lá 10 mil reais de lucro para dividir entre 5, 6, 10 sócios. Você pode olhar e falar, pô, que negócio não lucrativo. E a sua opção pode ser fechar a empresa, ou a sua opção pode ser olhar para toda a cadeia e buscar mais eficiência, mas são as regras do jogo. É assim que a banda toca. Não é? Exatamente. Então, hoje tem planilha gratuita para te ajudar. A gente aqui não só vem com ensinamento, né, com essas dicas, a gente também traz material 100% grátis. Quero também reforçar o convite para que você venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, do Granatum Cash. Que está maneiríssimo. A gente também divulga links de vídeos, indicações de livros, artigos de blog, abre espaço para perguntas, tem conteúdo exclusivíssimo pro Granatum Cash. Então deixa aqui também esse convite para vocês. Eu acho que é isso. Nos seguir nas redes sociais, comentar, mandar o feedback. Como eu já falei outras vezes, o Granatum Cash é uma construção em conjunto e você faz parte dessa construção. Muito obrigado, inclusive, por todos os comentários e feedbacks que a gente tem recebido aqui. Exatamente. Eu acho que é isso. Flávio, você tem mais alguma coisa? Não. Eu acho que é isso. Adorei o episódio de hoje. Você fala, adorei o episódio de hoje. Adorei o episódio de hoje. Só pra variar um pouco. Eu acho que a gente tá conseguindo construir alguma coisa muito legal, Michele. Parabéns. Obrigado. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Michele. Obrigado, Igor. Obrigado a todos. E até semana que vem. É isso, super beijo e até a próxima.